Graça e paz, irmãs. Que Deus abençoe a todas nesta noite. Para mim é um motivo de grande alegria estar juntamente com as irmãs, fazendo a explanação da palavra do Senhor hoje. E eu agradeço primeiramente a minha prima, irmã em Cristo, Simone, pelo convite para estarmos compartilhando juntos as Escrituras Sagradas. O texto a qual eu vou ler encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Diz o texto sagrado: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de Rubens. Quando a Simone me convidou para estar compartilhando esta palavra juntamente com as irmãs, este texto veio-me à mente. Este texto escrito pelo rei Lemuel, no final do livro dos Provérbios, vem trazer o valor das mulheres. E o texto começa chamando as mulheres hebreias, que são aquelas mulheres que estavam ali no território de Israel, no período do Velho Testamento, de virtuosas. E o texto continua fazendo uma indagação: quem achará tal mulher? E o texto conclui dizendo de que o valor desta mulher excede ao de Rubens. E se nós lermos um pouco antes, no mesmo livro de Provérbios, nós vemos o livro apresentando um contraste entre as mulheres nécias e a mulher virtuosa, a mulher prudente, a mulher companheira. O termo virtuosa em hebraico é ail, e este termo quer dizer exército, riqueza, virtude, bravura, força, ou seja, são mulheres determinadas para a vitória, são mulheres determinadas para buscar o serviço, são mulheres determinadas para buscarem estar fazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. E no capítulo 14, no versículo 1, o livro dos Provérbios diz que a mulher sábia, a qual aqui no capítulo 31 é chamada de mulher virtuosa, edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O mesmo livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 13, diz que a mulher louca é alvoradora, é nécia e ela não sabe coisa alguma. Então, nós vemos este contraste. E eu tenho certeza, e as irmãs que estão me ouvindo nesta noite, são mulheres virtuosas, são mulheres mais do que vencedoras, porque a sua vitória está em Cristo Jesus. A sua vitória está no fato de vocês terem a Cristo como Salvador, poderem falar de Cristo para outras mulheres e desta maneira darem o bom testemunho. E este testemunho, ele é manifesto com atitudes e ele também é manifesto por meio de boas obras. Porque, como todos nós sabemos, o discípulo Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, afirma que a fé sem obras é morta. E as obras das mulheres virtuosas, de que as Escrituras nos apresentam, elas são manifestas por meio de boas obras. E as mulheres hebreias deste período do Velho Testamento, elas apresentavam algumas características. Efetuavam todo o trabalho da casa, buscavam água,
preparavam o alimento, faziam as roupas e, como diz alguns versículos posteriores a esses aos quais nós lemos, elas participavam de negócios. E hoje nós vemos as irmãs também servindo no trabalho do Senhor, cuidando das suas famílias, dando bom testemunho aos esposos, principalmente aqueles que ainda não são cristãos, e servindo a toda a comunidade, aqueles que creem e aqueles que não creem, e desta maneira trazendo muitas pessoas a Cristo. Então as irmãs são convidadas a serem mulheres valorosas. E a Bíblia nos apresenta maneiras das mulheres serem virtuosas como as mulheres das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos apresenta o exemplo de várias mulheres virtuosas, como Sara, como Ruth, ali no que viveu ali no dia dos juízes. E nós vemos o exemplo de Ruth, que sendo uma mulher virtuosa, escolheu seguir Noemi, a sua sogra, deixando para trás os falsos deuses, deixando para trás a sua vida pregressa, e afirmando para a sua sogra Noemi: onde fores eu irei, e onde repousares, ali repousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, e os teus caminhos meus serão. Então essa manifestação de fé de Ruth é aquela que hoje as irmãs são convidadas a terem. É o testemunho da qual as irmãs são convidadas a prestarem para o mundo incrédulo. Então, mas nós vemos por outro lado que Noemi, sogra de Ruth, ela dispensou também a sua outra nora órfã, depois que os seus filhos haviam morrido. E dispensando, ela as convidou a voltar às suas práticas antigas, a Moabe, que era a terra onde as mesmas adoravam falsos deuses. Mas Ruth se manteve fiel. Ruth quis seguir a sogra, sabendo de que ela era uma mulher do Deus verdadeiro. Então muitas vezes acontece isso na vida das irmãs, isso acontece na nossa vida. Nós, devido à nossa fragilidade, nós deixamos de dar bons frutos e nós queremos voltar para trás. Nós somos convidados e convidamos as pessoas a retrocederem. Nós não seguimos a caminhada, mas a exemplo de Ruth, mulher virtuosa apresentada pela Bíblia, nós somos as mulheres e todos nós somos convidados a seguirem a caminhada do Senhor. E nós devemos seguir esta caminhada, sabendo que os dias são poucos, sabendo que a nossa vida ela passa muito rápido, sabendo de que nada somos, que fomos criados para servir. Fomos criados para servir a Deus, fomos criados para servir aos nossos irmãos, a exemplo do próprio Jesus, que veio para servir e não para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. E um outro grande exemplo que nós vemos na Bíblia Sagrada é o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que ali, nascida num lar judaico, mas ainda numa idade muito jovem, prometida em casamento a um homem chamado José, não entendendo ainda, não conhecendo ainda os desígnios do Senhor para a sua vida, em determinado momento ela recebe a visita de um anjo. E o anjo, depois de saudá-la, a chama de cheia de graça e diz de que ela seria mãe, mas o nascimento de seu filho não seria de uma maneira natural, porque o Espírito Santo a encobriria.
E o ente santo, ou seja, aquele filho nascido dela, seria o Filho de Deus, seria aquele que cumpriria as promessas do Velho Testamento, seria a manifestação do próprio Deus, e através dele o povo receberia o perdão dos pecados. Quando nós voltamos na história de Ruth, nós vemos que da descendência de uma mulher estrangeira que não fazia parte do povo de Deus e de que aceita a fé no verdadeiro Deus, da sua descendência nasce o rei Davi, e da descendência do rei Davi, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, vem nos dizer isso, nasce o Filho de Deus, nasce Jesus Cristo. E quando nós vemos a história da Virgem Maria, nós vemos que aquela jovem virgem prometida em casamento a um homem chamado José é aquela que dá a luz ao Filho de Deus, aquele que veio salvar o homem, veio salvar o mundo de seus pecados. E o texto nos diz, depois daquele diálogo com o anjo Gabriel, Maria, que foi uma mulher virtuosa como Ruth, ela não hesitou. Maria não procurou saber a opinião das outras pessoas. Maria não procurou saber a opinião de seus pais e nem mesmo de seu marido e nem mesmo da sociedade, que certamente não entenderia o que ocorreu com ela. Mas Maria dá aquela declaração sublime: eis aqui a serva, ou eis aqui, conforme diz outras traduções, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E o anjo, ele se afastou de Maria, e a vontade do Senhor fora manifesta na vida de Maria, mostrando desta maneira de que ela era Ail, ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de força, conforme diz o termo aqui no original. Uma mulher de posição e uma mulher de capacidade comprovada. Mas essa capacidade vinda da pessoa de Maria não é algo de que ela teve porque assim ela determinou para si, mas porque o Deus eterno assim a predestinou antes da fundação do mundo. A conversão de Ruth não é algo de que ela escolheu, mas essa conversão se deu porque Deus a chamou antes da criação do mundo. Então, assim também as irmãs, as quais estão me ouvindo aqui nesta noite, as suas virtudes, o fato de você hoje ser serva de Deus, o fato de você hoje dar um testemunho de Cristo na sua família, isso não vem porque você assim o quis, mas isso vem porque Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. E o Deus que Ele te escolheu, Ele é fiel. Uma vez que Ele escolheu, certamente, minha irmã, Ele é aquele que a capacita para esse trabalho. E uma vez sendo capacitadas por esse trabalho de Deus, as irmãs podem dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pois o Cristo que vive nas irmãs, como o Cristo que viveu na pessoa de Maria, mãe de Jesus, que foi escolhida pelo Senhor, na pessoa de Ruth, a moabita, é aquele que a capacita. E desta forma cumpre aquilo que o apóstolo Paulo, quando se refere à ressurreição, afirma no final do capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde diz que nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. E aqui também, o apóstolo Pedro, ele vem dar conselhos para as mulheres virtuosas. Isso se encontra na perícope de sua primeira epístola, capítulo 3, nos versículos de 1 a 7, onde diz Pedro, diz o texto sagrado: semelhantemente, vós mulheres,
Sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho pela palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então nós vemos aqui o apóstolo aconselhando as mulheres cristãs a viverem de uma maneira digna, na castidade, ou seja, na fidelidade aos seus maridos, a fim de que, pelo seu bom testemunho, sendo uma mulher virtuosa, estes maridos que não conhecem a Deus, eles venham a conhecer a Deus pelo bom testemunho de suas esposas. Então, assim também, como Ruth deu bom testemunho, a ponto de ser reconhecida por Boaz, que segundo a história fora o seu segundo marido, depois do falecimento de seu marido Malom, que a reconheceu como uma mulher cheia de fidelidade, uma mulher, conforme diz outra tradução, uma mulher de beneficência, uma mulher, conforme diz a outra tradução, Almeida Revista Atualizada, uma mulher cheia de benignidade, porque ele viu que Ruth estava disposta a servir. Ruth deixou o seu povo para servir a sua sogra Noemi, né? E o mesmo exemplo também nós vemos na pessoa de Maria. O seu marido, aquele que estava prometido a ela em casamento, de que, de acordo com a tradição judaica, já tinha cumprido a primeira parte do matrimônio, porque os casamentos ali no antigo Israel se davam em 2 etapas. E sendo um homem justo, não quis abandonar a sua esposa, mas recebendo a visão do anjo, ele reconheceu de que aquilo que estava na sua esposa veio por obra do Espírito Santo. E ele acolheu Maria. Maria também foi aquela que, depois de receber a notícia, fora servir, visitando a sua prima Isabel, passando quase 3 meses com ela. Aquela Isabel, que também sendo uma mulher virtuosa, deu à luz ao precursor de Jesus, que fora João Batista. Então, seguindo o exemplo dessas mulheres virtuosas, o exemplo de Ruth, o exemplo de Maria, o exemplo de Isabel, nós vemos esta orientação do apóstolo Pedro, de mulheres sendo submissas, de mulheres tendo um bom procedimento para ganhar os seus maridos para Cristo. E falando sobre estas mulheres virtuosas, o apóstolo Pedro continua: o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Porque assim também se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu marido. Muito mais do que o enfeite exterior, o belo da mulher é o enfeite interior, é a demonstração da pessoa do próprio Deus nas suas vidas e no seu testemunho, sendo sujeitas, tendo uma vida casta, a fim de que os seus maridos possam ser ganhos para Cristo. E Pedro também ilustra o exemplo da mulher virtuosa, na qual nós já falamos, que é Sara. Pois no verso 6 ele diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo a nenhum espanto. Toda essa submissão das mulheres, toda esta possibilidade em dar o bom testemunho, nos remete à mulher
virtuosa Sara, que não temeu o espanto, porque dava o bom testemunho. E Pedro termina a perícope no verso 7 dizendo: igualmente vós, maridos, cobitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pelo bom testemunho das mulheres, os maridos são ganhos para Cristo. E os maridos, vendo seu bom testemunho, demonstram as mesmas amor, e desta forma eles oram obedecendo à vontade de Deus, e a oração deles não são impedidas. Então hoje, nesta noite, as irmãs são convidadas a continuarem manifestando as suas virtudes. Assim, observarem os seus erros, porque desde a queda nós estamos suscetíveis ao pecado, nós temos uma natureza corrompida, mas pedindo perdão ao Senhor, procurar seguir mais de perto o exemplo dessas mulheres, o exemplo de Ruth, que não abandonou a sua sogra, servindo-a e sendo reconhecida como mulher de fidelidade, cuja palavra em grego é chesed, que mostra justamente esta aliança pactual. Esta palavra quer dizer uma aliança pactual. Ruth apresentou esta aliança pactual com sua sogra, seguindo também o exemplo da Virgem Maria, que ainda sendo uma mulher que não conhecia varão, ao ser explicado de como ocorreria o nascimento de Jesus, disse sim, se colocando como a serva do Senhor. Seguindo também a submissão de Sara e tendo em tudo uma vida de obediência, uma vida casta, uma vida de bom testemunho. Eu agradeço às irmãs por me ouvirem. A minha oração é para que as mesmas sejam perseverantes nos caminhos do Senhor. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos.